né, aí de tanta chuva, graças a Deus, vamos agradecer sempre, né? Então o Museu Paulo Setúbal e a Prefeitura de Tatuí, em nome da excelentíssima prefeita Maria José, do nosso secretário de Cultura e Turismo, Cassiano Sinisgalli, dá as boas-vindas a todos vocês. Esta é a 15ª Semana Nacional de Museus. Então todos os museus do Brasil estão realizando diversas ações, uma gama de ações, justamente para quê? Para que as pessoas possam salvaguardar dentro de seus museus e seus equipamentos de memória aquilo que é a função e vocação dos museus. O registro de memórias de personalidades que já viveram por Tatuí e que ainda vivem. Então, dentro da nossa Semana de Museus, nós estamos realizando o tema Comunicação ontem, hoje e amanhã. Nós pegamos os gestores de cultura do Departamento de Cultura e do museu, fizeram uma pesquisa, tanto no acervo museológico, que é esse que vocês têm acesso todas as vezes que vêm para conhecer e para ter um contato com o museu, como também com a reserva técnica. A reserva técnica ela fica arquivada, não é de acesso público, porém, em algumas exposições, principalmente as temporárias, a gente acaba pegando esses objetos e trazendo para conhecimento de todos. Então nós temos o espaço de exposições, a exposição Comunicação ontem, hoje e amanhã, onde nós estamos aí salvaguardando a memória de 2 tatuianos. Um deles é o Maurício Loureiro Gama, que foi o primeiro âncora de telejornal da TV brasileira, ou seja, foi o primeiro apresentador de telejornal e é tatuiano. Então a gente tem que relembrar isso com grande proeza, porque a gente fala bastante de alguns grandes nomes hoje e esquece dos que começaram. E principalmente quando os que começaram estão dentro da nossa casa. E também do grande jornalista e também um dos grandes garotos propagandas da TV brasileira. É óbvio que muitos não irão lembrar, mas alguns aí vão lembrar aí do Jumbo Eletro e do MAP. Nós também estamos salvaguardando a memória de Toninho Delfiol, que foi um grande comunicador, que foi um grande garoto propaganda. Então tem alguns vídeos dele na exposição, algumas propagandas, vocês vão estranhar um pouco, porque é uma outra forma de agilidade da comunicação, né? Mas é importante que vocês tenham esse acesso, tenham esse conhecimento, para quê? Para que a gente possa valorizar aqueles que passaram, porque um dia nós também passaremos e nós também temos o nosso valor hoje aqui na Terra para os nossos próximos que virão habitá-la. Então, hoje, sem mais delongas, até para você deixar a gente ficar falando um monte, a gente convidou algumas personalidades das mídias. Nós vamos ter aqui hoje um blogueiro que trabalha com um jornal, que divulga por meio do blog. Nós temos a mídia impressa por meio do jornal, temos um radialista da mídia radiofônica e temos um senhor do marketing digital, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão ocupar as mesas, a gente vai montar uma estratégia. Qual que é a estratégia? É assim, tanto o Tony Guedes como a Maria Augusta estão à disposição para quem tiver perguntas, para a gente poder anotar as perguntas, eles já pegam e já encaminham para quem vai estar fazendo a condução da mesa. E perguntem mesmo, perguntem porque é um bate-papo. Tá? Então, vamos então, agora que eu resumi tudo aqui que estava escrito, agora eu preciso ver se não esqueci de nenhum detalhe, né? Então agora vamos lá. Representando o Ivan Camargo do jornal Progresso de Tatuí, eu gostaria de chamar aqui Cristiano Mota. Representando o jornal blog Diário de Tatuí, Rubens Antônio da Silva. Representando a mídia radiofônica, teremos André Aguiar, da Central de Rádio. E representando o marketing digital, Flávio Pavanelli.
apresentar a mesa de bate-papo, teremos como mediador o historiador e jornalista Christian Pereira. Aproveitem bastante, tirem todas as dúvidas, assim, sabendo lá quantos de nós estaremos trabalhando nesses veículos futuramente. Então, obrigado a todos os convidados em nome da Prefeitura, agradeço a presença de todos, em nome da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, e tenhamos todos um bom bate-papo. Primeiro, queria agradecer o convite da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer e Juventude, o pessoal do museu. Dizer que é uma alegria para mim muito grande estar aqui, cumprimentar a todos aqui na mesa, é uma honra dividir essa mesa com vocês. São pessoas que a gente convive no dia a dia, mas a gente não tem tanta oportunidade de conversar a respeito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente trabalhou, que é a comunicação. Eu queria parabenizar o museu, aproveitar essa oportunidade, a exposição que está tendo aqui no piso superior dos dois grandes ícones da nossa comunicação, tatuianos, Maurício Loureiro Gama, primeiro âncora da televisão, primeiro apresentador de telejornal no Brasil, e o Toninho Delfiol, esse grande radialista do jornal da Jovem Pan. Quem tem um pouco mais de idade e acompanhava as edições do Jornal da Manhã, acompanhava o trabalho do Toninho. E eu tenho uma informação, um pedaço do meu currículo ligado à história do Toninho. Eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Eu, no começo dos anos 90, fui fazer faculdade em São Bernardo do Campo e fazia metodista, jornalismo lá. Queria trabalhar muito na área, fui trabalhar no jornal diário do Grande ABC FM, que tinha o nome Fantasia Rádio de Escala FM, era uma rádio só de músicas orquestradas o dia inteiro. E quando eu saí dessa rádio, eu trabalhava na discoteca da rádio. Quando eu saí dessa rádio, eu fui trabalhar na Rádio Clube de Santo André. E a Rádio Clube, naquela época, tinha um projeto de mudar de cidade, mudar a transmissão, mudar para a cidade de São Paulo. Era um projeto novo e eu entrei nesse projeto, me interessei. E quando eu comecei a trabalhar lá, ali eu fui conhecer que o dono da rádio era o seu Toninho. O Toninho Delfiol, os mais velhos sabem, quem puder conhecer um pouco da história dele vai entender. O Toninho era um apresentador, era um radialista de primeira e um apresentador de comerciais de televisão fantástico. Ele fez história no MAP, e quando o Toninho deixou o MAP para trabalhar no Juba Elétrico, foi no meio comercial, foi uma grande novidade, né? Foi uma contratação, era como se o Ronaldinho tivesse saído do Barcelona e indo jogar no Real Madrid. Então foi um impacto muito grande, e com aquela transação ele acabou comprando duas rádios, uma rádio em Santo André, a Rádio Clube de Santo André, e uma rádio em Santos, a Rádio Universal, as duas AM. E tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele ainda trabalhava na Jovem Pan, mas já estava no fim de carreira. E o projeto que ele tinha junto com um outro jornalista e radialista da Jovem Pan, Fernando Vieira de Mello, era fazer uma rádio jornal de entretenimento. Eles tinham o apoio do Digênio, do Colégio Objetivo, e fizeram ali na Avenida Paulista, no Colégio Objetivo. Ali surgiu a Rádio Trianon AM, que existe até hoje, se eu não me engano, agora é do Fernando, ou ele vendeu, porque o Toninho faleceu em 2002. E todo esse período da transição da Rádio Clube de Santo André para a Rádio Trianon AM, eu participei e tive a oportunidade de conviver com o Toninho Delfiol. Então isso me marcou muito, eu queria dividir isso com vocês, porque o Toninho acabou se transformando nessa referência de todos
os radialistas, né, que trabalham com apresentação de jornal, de locução, já sabem como é que é, já tem como referência o trabalho do Toninho Delfiore. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu queria, embora eu conheça todo mundo aqui da mesa, eu queria que cada um também se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, para que as pessoas possam entender. Como já foi anunciado pelo Rogério, meu nome é Cristian, eu sou jornalista, comecei a estudar na Metodista em São Bernardo e concluí o meu curso na Universidade de Sorocaba, na Uniso. Teve um período grande que eu parei, interrompi a faculdade por um bom tempo, demorei bastante para concluí-lo. Mas, ao longo dos anos, eu fui ganhando experiência nesse trabalho. Trabalhei 13 anos como assessor de imprensa do Conservatório de Tatuí. Também trabalhei como diretor de comunicação na Prefeitura de Tatuí, em algumas gestões. Trabalhei no Cruzeiro do Sul de Sorocaba, quando o chefe de redação lá era o Carlos Maria. E, mais recentemente, fui diretor de jornalismo da Central de Rádio, um grupo aqui da nossa cidade, pioneiro aqui na comunicação radiofônica e muito forte na nossa região por conta das emissoras. Agora estou exercendo hoje o cargo de chefe de gabinete na prefeitura e tendo o setor de comunicação como um dos setores que eu tenho que tomar conta lá na prefeitura. Então, essa é a minha história, minha curta história, e eu também quero passar a palavra para os meus amigos aqui de bancada, que eu queria que cada um se apresentasse, contasse um pouquinho para a gente começar a levantar aí as perguntas e o nosso bate-papo nessa mesa redonda aqui. Boa noite, viu? Vou passar aqui. O Cristiano está na ponta lá. Boa noite para vocês. Em primeiro lugar, eu também gostaria de agradecer a presença de todos vocês e o convite feito ao Ivan Camargo, que é o proprietário e editor-chefe do Jornal Progresso, que é o jornal para o qual eu trabalho há aproximadamente 15 anos. Isso tudo que vocês estão vendo aqui é a carcaça. Engana, a idade é um pouquinho... O Jornal Progresso é o jornal mais antigo do município de Tatuí. Ele completa, no mês que vem, 95 anos de vida. Desses 95, 15 eu faço parte. Uma outra figura importante que é lembrada hoje aqui é o Maurício Loureiro Gama, que também fez parte da história do Progresso de Tatuí. O Jornal Progresso foi o primeiro jornal para o qual o Maurício Loureiro Gama escreveu. Ele escrevia artigos. Na história do jornalismo impresso, a história do jornalismo no Brasil ele é ligado intrinsecamente ao jornal impresso, posteriormente à rádio e depois da televisão. Os profissionais foram migrando desses veículos de comunicação para os outros, porque a rádio era um veículo ainda inexplorado, então as pessoas não tinham o conhecimento técnico de como se fazer. A transição para esses profissionais foi natural, foi um processo natural. Maurício Loureiro Gama também tem uma participação na história de um outro veículo de comunicação que também é importante no município, no contexto do município, que chama o Jornal Integração. Eu acho que tem 40 anos, né? 41. Ele também teve participação, teve passagens, ocupou, foi o jornalista de maior destaque, um dos de maior destaque aqui do município, além do Toninho Delfiore. Ele trabalhou para jornais de grande circulação e foi o primeiro âncora de telejornal do Brasil. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem, inclusive no meio acadêmico. Eu ingressei anteriormente, eu tenho uma carreira com menos passagens do que o Christian por comunicação, mas a minha carreira ela é solidificada no jornalismo impresso, mais especificamente em jornal. Eu ingressei no jornalismo em Tatuí como diagramador de jornal para um jornal que hoje não existe mais.
ele chamava na época a Tribuna do Povo. Esse jornal pertenceu, como todos os jornais, e eu não posso dizer o contrário, como todos os jornais que surgiram, isso não é só em Tatuí, mas é no Brasil de uma maneira geral, os jornais sempre surgem atrelados às figuras políticas. Depois, com o passar do tempo, eles adquirem os que amadurecem e conseguem sobreviver, adquirem uma sobrevivência própria, ficam mais independentes da política. Tribuna do Povo surgiu como um jornal vinculado ao ex-prefeito já falecido Vanderlei Bock. Eu trabalhei para uma outra figura na época, que é o J. Martins, que também foi radialista aqui no município e foi um dos precursores aí do jornalismo amador. Porque, se a gente for olhar, a história do jornalismo é mais recente como formação acadêmica. As pessoas faziam jornalismo de uma maneira mais empírica, no dia a dia, na prática. Elas aprendiam a ser jornalistas. Fiquei na Tribuna do Povo por aproximadamente 5 anos. Da Tribuna do Povo eu recebi um convite para trabalhar no jornal onde eu trabalho hoje, que chama Progresso de Tatuí. Eu atuei em 2014 para uma empresa, eu tinha feito um intercâmbio em 2010, atuei numa empresa chamada Ilanguas, em Malta, por aproximadamente 4 meses. Voltei para o Brasil, retornei para o Progresso de Tatuí. Em 2015 eu recebi um convite, participei de um processo de seleção e fui para a China. Morei na China por 5 meses, onde eu trabalhei para uma empresa que presta serviços para a Microsoft, na área voltada especificamente para a comunicação. Eu gerenciei lá 5 projetos da Microsoft. Se vocês têm celulares, vocês conhecem ou já ouviram falar ou usam o sistema operacional da Cortana. Eu trabalhei para o gerenciamento de Cortana, voltado ao mercado brasileiro especificamente. O Bing Tradutor, Skype Tradutor e outros 2 projetos que eu não vou recordar agora. Voltei por conta de um problema pessoal, a minha mãe teve algumas complicações de saúde. E como eu ficava do outro lado do mundo, o meu receio é que se acontecesse alguma coisa, eu não poderia ir para o enterro. Então eu resolvi voltar para o Brasil. Hoje eu faço mestrado em Ciência da Comunicação na USP. E gostaria de colaborar com vocês aí no que eu puder para esclarecer sobre a história, da história da comunicação do ontem, né, do hoje e de como é que vai ser o amanhã, especificamente na questão do jornalismo impresso no município. Muito obrigado. Conosco também o Flávio Pavanelli, que tem um trabalho muito interessante na questão do marketing digital, um assunto muito em voga hoje, né, no nosso mundo globalizado, e ações rápidas e importantes que nós temos que tomar às vezes. O marketing digital acaba funcionando, usado da forma correta, né, uma ferramenta importante no dia de hoje. Uma boa noite a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui, participando dessa mesa. Um tema tão interessante, né? Falar sobre o antes, o agora e o depois. E como a comunicação ela altera a maneira como nós nos relacionamos em nossa comunidade, né? Tanto uma comunidade local e hoje como comunidade global. E hoje a internet ela permite você conversar com qualquer pessoa em real time, né? Em tempo real, de qualquer aparelho celular com acesso à internet. Eu entrei meio no marketing digital de paraquedas. A minha formação não é na área de comunicação, mas eu me vi obrigado em determinado momento da minha vida profissional a entender um pouco essa mudança que estava ocorrendo dentro do cenário em que hoje nós estamos inserindo, que é um cenário totalmente voltado ao mercado de internet. Eu tenho uma empresa aqui em Tatuí, um ramo metalúrgico, e em 2006, através do uso da internet, nós conseguimos alavancar bons negócios, não só no Brasil, mas fora do Brasil também,
utilizando a internet. E naquele momento em que eu comecei a trabalhar com a internet, não havia profissionais capacitados. Era o início do conceito de marketing digital. As pessoas usavam a internet, as pessoas tinham e-mail, mas apenas as grandes empresas utilizavam esse e-mail para prospectar negócios. E a minha dificuldade naquele instante, como empresário, pequeno empresário da cidade de Tatuí, era exatamente encontrar profissionais na área de marketing que me ajudasse a colocar minha empresa dentro da internet. E não haviam grandes agências nem em Tatuí, muito menos na grande São Paulo. E o único meio que naquele momento eu encontrei para fazer o meu negócio crescer foi através de capacitação e estudos. Então eu me dediquei nos últimos 12 anos, indo para 12 anos agora, a estudar o marketing digital, a fomentar negócios, e acabei me especializando, fazendo algumas pós-graduações em administração de marketing. Depois me graduei também em uma pós-graduação de marketing digital. Atualmente leciono em 2 faculdades, na pós-graduação de marketing digital na Faculdade Impacto em São Paulo e na Faculdade Belas Artes em São Paulo, e agora também em Sorocaba. Sou entusiasta dentro da comunicação digital e falo para vocês hoje, a empresa que eu tenho, a Moinhos Vieira, ela tem presença em 15 países devido ao uso do marketing digital. Então eu quero trazer para vocês, dentro desse debate, aquilo que eu acredito que seja mais relevante para a gente discutir comunicação do hoje para o amanhã. Obrigado. Aqui do meu lado direito, o André Aguiar, diretor artístico, radialista da Central de Rádio, meu companheiro aí durante 8 anos de trabalho, né? Diariamente minha mesa ficava ao lado do André e dividíamos os problemas, né? E buscávamos as soluções. Queria que você também expusesse um pouquinho do seu trabalho. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer também o convite feito por você, Christian, o pessoal aqui do museu, para esse debate sobre comunicação. Bom, eu estou trabalhando na área de comunicação praticamente desde que eu me conheço por gente, né? Comecei há 18 anos atrás, no Grupo Central de Rádio mesmo. Entrei como técnico de som na Rádio Notícias do Tatuí, no qual eu estou lá até hoje, trabalhando dentro do AM. Depois passei a exercer a função de locutor na Telecom FM e passei a acumular funções na parte artística, que também está intimamente ligada com a comunicação, desenvolvendo textos e pautas para as outras emissoras do Grupo Central de Rádio. A FM Vale Verde, que fica lá em Cesar Manja, que é muito conhecida aqui também, que é uma emissora da família Central de Rádio, e a 107 FM, que também tem algum material que hoje está sendo produzido por mim lá na rádio. Bom, eu estou aqui nessa noite, posso não ter um currículo tão extenso quanto o de vocês, mas estou 18 anos trabalhando com comunicação e vim especificamente para falar dessa comunicação dentro da mídia radiofônica, o impacto que isso tem na vida das pessoas, o que eu recebo das pessoas no feedback, trabalhando no rádio todo dia. Hoje eu trabalho dentro do AM e do FM no ar, então eu tenho uma visão bastante ampla desse poder que a comunicação exerce ainda hoje dentro do rádio, porque falo de manhã no AM, trabalhando num programa estritamente jornalístico para um determinado público, e na parte da tarde eu faço FM, uma rádio musical popular, que é a Telecom FM, falando para um outro tipo de público, de repente um pouco mais jovem até, ou que está ali para escutar música e de repente ter uma informação mais leve. São duas áreas completamente diferentes, né? E eu, graças a Deus, consigo ter um retorno muito legal disso aí, de como falar para
um determinado público, depois para outro público, de repente eu posso estar contribuindo junto com vocês aqui nesse debate sobre a comunicação. Já me coloco à disposição de vocês. Então, obrigado. Antes de eu passar a palavra para o Rubens, eu queria reforçar o que o Rogério disse. Se vocês tiverem alguma, pelo roteiro aqui que foi proposto, se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, dúvida, é só levantar a mão que o pessoal vai até vocês, pegam um papelzinho, eles resolvem depois, vocês indicam para quem querem fazer a pergunta.